Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado, e agora ela era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos que estavam ou esperavam a redenção de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor.
Capítulo 2 do Evangelho de Lucas nos fala do nascimento de Jesus. Mas sabe o que mais nós percebemos relatado pelo evangelista Lucas? Que Lucas faz questão de mostrar que o nascimento de Jesus, ele foi marcado por simplicidade e glória. Ao mesmo tempo, duas palavras que parecem ser distintas, mas na sabedoria de Deus, na palavra de Deus, nós vamos perceber que o evangelho do Senhor Jesus, ele é o evangelho da simplicidade, que a maneira de Deus trabalhar na nossa vida, muitas vezes será de uma maneira tão simples, tão singela, de maneira tão inexplicável para os homens, que as pessoas às vezes não conseguem perceber a glória de Deus. Há muitas pessoas que para sentir algo, ou crer em algo, eles precisam ver algo extraordinário, mas parece que não é essa maneira que Deus pensa. Jesus nasceu, capítulo 2, e é interessante, porque ele foi como todas as famílias de Israel naquele tempo. Eles foram para Belém, porque havia ali um recenseamento convocado pelo império. Então José, que era o pai de Jesus, precisava ir para Belém, devido a este recenseamento. Eles estavam morando em Nazaré, mas eles precisaram ir para Belém. E Miqueias capítulo 5, versículo 2, já havia uma profecia dizendo que o Messias nasceria de Belém, nasceria em Belém. E é muito interessante pensar no significado da palavra Belém no hebraico: casa de pão, ou no português, padaria. Ninguém imaginava, mas ali estava nascendo o pão da vida, que ia trazer salvação para todas as nações. Jesus nasce ali de maneira tão simples. Nós podemos perceber a simplicidade do nascimento de Jesus, pelo menos em 4 aspectos. Ele nasceu como primogênito de uma família humilde. Deus não podia ter enviado Jesus numa família forte, uma família de pessoas com muitas posses, uma família influente, mas não, nasce dentro de uma família simples, Maria e José, uma família simples e humilde. Segundo aspecto que a gente percebe aqui, Jesus nasceu numa cidade pequena. Miqueias, quando profetiza sobre o nascimento do Messias, ele fala: e tu, Belém, Efrata, pequena, tão pequena, de ti virá o Salvador. Quantas pessoas acham que as coisas grandes e que impressionam os homens, que são realmente importantes? Jesus, o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso, nasceu numa pequena cidade inexpressiva em Israel. Terceira marca que eu posso perceber da simplicidade do nascimento de Jesus: Jesus nasce em condições limitadas, obscuras, e até num ambiente de rejeição. Quando eles chegam em Belém, a cidade está lotada, e eles não têm lugar para poder dormir, para poder estar, não havia lugar para eles na hospedaria. E parece que esse destaque que Lucas dá, nos dá já uma percepção de uma certa rejeição, porque uma mulher grávida, quem não abriria as portas? Mas ninguém abriu as portas, estava tudo superlotado. E diz o texto que ele nasceu ali numa manjedoura, num lugar simples, num lugar às vezes que tinham muitos animais ao redor. Poderia ser até um pátio de uma hospedaria, poderia ser um lugar, uma caverna, como alguns estudiosos acreditam. O fato é que Jesus não nasceu em berço de ouro, com todas as coisas, luzes piscando, os homens celebrando e todo mundo elogiando aquele bebê maravilhoso diante dos homens, tudo com simplicidade. E em quarto lugar, a gente vê a simplicidade aqui, que Jesus nasceu e os anjos fizeram questão de vir e anunciar o nascimento de Jesus a quem, irmãos? Aos pastores que estavam no campo, homens simples, homens que eram até desprezados de uma certa forma em Israel por cuidar de ovelhas. Jesus não foi anunciado pelos anjos para os teólogos, para os doutores da lei. Jesus não foi anunciado pelos anjos para os homens mais ricos ou mais influentes da cidade. Jesus foi anunciado para pastores simples, mas que certamente tinham o temor de Deus no coração deles. Isso tudo nos mostra como que Lucas, o médico amado, ele faz questão de mostrar a humanidade de Jesus. Jesus como homem perfeito, Deus que se fez homem. Ele sendo Deus, se esvaziou e se fez homem.
sendo homem se fez servo, sendo servo foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Isso não é uma história, isso é uma revelação. Isso precisa entrar no nosso espírito, isso precisa trazer mudança na nossa vida, na nossa visão, no nosso coração. Se nós queremos ser realmente de Jesus, nos parecer com Ele, se nós queremos realmente andar com Deus, nós precisamos entender a simplicidade do reino, a simplicidade do Evangelho. Não é aquilo que impressiona os homens que realmente tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é essência, é aquilo que muitas vezes os homens não vão ver, vão desprezar, vão ridicularizar, mas a glória de Deus está ali na simplicidade. E é isso que a gente percebe. Nesse contexto de simplicidade, nós percebemos a glória de Deus. A glória de Deus por trás de tudo isso. Primeiro, a glória de Deus de tocar no coração de um governador para mover um censo, para se cumprir as palavras proféticas. Isso mostra, e Lucas sabe disso, quando ele descreve esses detalhes do governo daquele tempo, da geografia daquele tempo. Lucas está mostrando o seguinte, que Deus é o Senhor da história, e Ele usa pessoas improváveis, mas a glória dele vai se manifestar na terra. Os propósitos soberanos dele vão se manifestar na terra, com simplicidade, fora da expectativa humana, fora daquilo que o homem supervaloriza, mas a glória de Deus vai se manifestar na terra. Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que em Hebreus capítulo 1 versículo 2 diz que Jesus é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do Pai. Esse Senhor maravilhoso, glorioso, poderoso, nasce debaixo de toda simplicidade diante dos olhos humanos, mas Ele nasce manifestando a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, os propósitos de Deus na terra. E quem é que vê a glória de Deus nesse texto? Em primeiro lugar, a glória de Deus nesse texto é proclamada pelos anjos. Olhe comigo em Lucas capítulo 2, se você quiser me acompanhar no texto bíblico. O texto diz que os anjos se aproximaram dos pastores no campo. No versículo de número 13 diz: de repente apareceu com o anjo que anunciou uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sabe o que Lucas está dizendo? Na terra ninguém estava vendo nada de especial naquela mulher grávida que estava concebendo. E é importante entender que o texto fala no versículo 7 que Jesus foi o primogênito de Maria, ou seja, o primeiro. Ela teve outros filhos, Ele não foi o unigênito. Diante dessa visão tão simples de uma mulher que está dando à luz um filho, na terra parecia que aquilo era a coisa mais comum e simples, mas os céus, os anjos sabiam que a glória de Deus estava vindo sobre a terra de uma maneira singular, exclusiva, poderosa, e que a história das nações, a história da humanidade estava sendo transformada a partir daquele momento. Os anjos declaram, às vezes diante dos olhos humanos, para você e para mim, se olharmos com a ótica humana, parece que nada está acontecendo, parece que Deus está distante, mas os anjos, os céus reconhecem que a glória de Deus está sobre a terra. Isaías capítulo 6, ele ouve os serafins declarando: santo, santo, santo é o nome do Senhor, toda a terra está cheia da glória de Deus. Às vezes nós queremos sentir algo, mas o que Deus nos chama a fazer não é sentir, Deus nos chama a reconhecer: a glória dele está sobre nós, a glória dele está na terra. O segundo aspecto aqui que a gente vê no texto: a glória de Deus é percebida pelos anjos, reconhecida, mas também é percebida pelos pastores. No versículo 15 diz que os anjos se afastaram e voltaram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os anjos creram. Eles poderiam ter dito: o que foi isso? Vamos esperar alguma coisa, uma nova notícia. Eles creram na voz celestial, eles creram no que Deus falou no coração deles e se moveram para perto de Jesus.
e foram lá para ver o Filho de Deus que estava nascendo na terra como homem. No versículo de número 20 diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, aleluia, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Eles não viram aqui o Senhor Jesus no trono de glória, eles não viram aqui o Senhor Jesus como lá na transfiguração, diante de 3 dos seus discípulos, revelando a glória de Deus. Eles viram apenas um menino, eles viram apenas um bebê, mas eles conseguiram pelos olhos espirituais, olhando para o bebê, ver que a glória de Deus estava ali, que os propósitos de Deus estavam se cumprindo, que o Messias estava ali diante dos seus olhos. Homens simples reconheceram a glória de Deus. Às vezes o que falta para a gente ver a glória de Deus é mais simplicidade, é um olhar mais iluminado pelo céu do que pela terra, é ter no coração mais o desejo por conhecer o Senhor, do que apenas de ver aquilo que impressiona as nossas próprias expectativas. Eles só viram um bebê e saíram glorificando, e creram, e reconheceram. Jesus era um bebê normal, não era aqueles pintados nos quadros, tentando mostrar um bebê que não tem nem a ver com a etnia judaica. Ele era um bebê judeu normal, comum. Eles não viram nenhuma luz especial sobre Jesus, não viram nada disso. Eles reconheceram pelos olhos espirituais, pela fé e pela palavra angelical que eles creram. Pessoas simples que viram a glória de Deus. Outra verdade nesse texto: a glória de Deus foi proclamada pelos anjos na simplicidade, a glória de Deus foi vista pelos pastores, mas em terceiro lugar, a glória de Deus foi vista por um profeta chamado Simeão. Olhe na sua Bíblia se você quiser. Lucas 2, versículo de número 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. O texto só diz que ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Os irmãos sabem que na antiga aliança o Espírito Santo só estava sobre pessoas específicas para propósitos específicos: sacerdotes, reis, profetas. Simeão, o texto não é claro, mas o Espírito Santo estava sobre ele, e ele profetiza. O Espírito Santo tinha dito a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Às vezes a gente começa a olhar a religião, as denominações, de maneira como se todos estivessem muito enganados. A cultura, a religião judaica do tempo de Jesus estava totalmente alheia a Deus, estava totalmente endurecida para o que Deus estava fazendo, mas havia entre eles profetas verdadeiros, havia entre eles homens de Deus, mulheres de Deus, e estes reconheceram o que Deus estava fazendo naquela geração. Nós precisamos ser como Simeão, pessoas que estão ouvindo o Espírito Santo, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, para perceber o que Deus está fazendo. Simeão viu a glória de Deus, porque ele era um homem que buscava Deus com sinceridade, com integridade, com um coração justo. O texto fala sobre isso. E ele é tão cheio de amor pela glória de Deus, ele é tão cheio de amor por Deus, que quando ele vê o Cristo, ele reconhece que ele é o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias. Ele fala aqui, a esperança de Israel, a consolação de Israel, ele esperava, ele cria na vinda do Messias. Você sabe o que ele disse? Ele disse: Senhor, pode me levar, despede o seu servo em paz, eu não preciso nem mais viver, porque o que eu estou vendo aqui é suficiente para que a minha vida já tenha cumprido o propósito. Meu propósito na terra é glorificar o nome do Senhor, é reconhecer a tua grandeza, é ver agora que o Messias chegou. Isso para mim já é suficiente. Este homem amava a glória de Deus, por isso ele viu a glória de Deus, ele reconheceu a glória de Deus no meio da simplicidade de uma criança que tinha acabado de nascer. E a última pessoa que eu quero compartilhar, que o texto nos dá conta, que reconhece a glória de Deus, é uma intercessora. Uma intercessora. Lucas capítulo 2, versículo número 36. Só Lucas nos dá conta desses detalhes no nascimento de Jesus. Havia uma profetisa chamada Ana. O que esse texto fala sobre ela, amada, era que ela era bem idosa, e ela só viveu com o marido 7 anos. Ela casou e 7 anos ela ficou viúva.
Essa mulher era bem idosa, e essa mulher ficou viúva de maneira muito precoce. Mas o texto nos dá conta de uma coisa: desde quando ela sofreu essa perda, desde quando ela passou por este luto, ao invés de se tornar uma pessoa amarga, ao invés de se tornar uma pessoa cheia de dúvidas e com o coração fechado para Deus, incrédula, essa mulher decidiu uma coisa. Ela pegou a dor da viuvez dela e ela resolveu buscar a Deus todos os dias da sua vida. Ela resolveu se tornar uma intercessora. O texto diz que ela buscava a Deus com jejuns, com orações, dia e noite. Essa expressão aparece muito na Bíblia, dia e noite. Fala de continuidade, fala de dia a dia com Deus. Ela buscava o Senhor, ela amava o Senhor, ela adorava o Senhor. Versículo 37, na nossa versão diz que ela adorava com jejuns e orações. Aleluia. Ela ministrava ao Senhor. Ela não se tornou uma pessoa traumatizada por uma perda. Ela entendeu que aquela perda havia sido uma permissão de Deus de alguma forma, e que ela poderia usar aquela dor para buscar mais a Deus e ser consolado, curado por Deus e cheia do Espírito Santo. E ela entendeu que o Messias estava ali. Ela discerniu que era Jesus, o Filho do Deus vivo. Versículo 38, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela discerniu a glória de Deus em Jesus, porque essa mulher era uma intercessora. A minha oração nessa manhã é que nós sejamos pessoas que entendam a simplicidade do Evangelho, a profundidade da simplicidade de Deus, e que a gente veja a glória de Deus nas coisas simples, e não fique esperando coisas extraordinárias para reconhecer que Deus está conosco, que Deus está no nosso meio, que Deus está trabalhando na nossa vida. Jesus se fez homem para falar e salvar os homens, para alcançar os homens. E tem muita gente querendo se tornar muito famoso diante dos olhos e diante da glória deste mundo. Quando a gente ama a glória deste mundo, nós não reconhecemos a glória de Deus. Quando a gente conhece e ama a glória de Deus, nós não vamos ser distraídos e nem atraídos pela glória efêmera deste mundo que há de passar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, poderosa. Nós te agradecemos porque na revelação do Evangelho de Lucas nós vemos a simplicidade do nosso Senhor, se fazendo homem, nascendo de uma maneira tão simples, mas manifestando a glória. O Messias, o Senhor, o nome sobre todos os nomes, se esvaziou na cruz, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e habita no trono da glória. Jesus, o Senhor, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nós te adoramos nessa manhã. Nós oramos em teu nome, Jesus, que o Senhor nos ajude a viver a simplicidade do Evangelho, reconhecendo a tua glória em todos os dias, em nossa vida, ao nosso redor, em toda a criação. Possamos reconhecer todos os dias que a glória do Senhor está sobre nós, e possamos amar a tua glória e não a glória das coisas dessa terra. Nós oramos assim, Pai, para que possamos ser proclamadores do Senhor, em nome de Jesus. Amém.